Olá, olá, mulher governante que está buscando aí ter uma vida verdadeiramente próspera. E deixa eu te falar uma coisa, esse vídeo vai ser importantíssimo para você romper com a estagnação, de verdade. Se sua mente está confusa, suas emoções estão desorganizadas e a sua rotina caótica, não adianta orar para Deus pedindo prosperidade, tá? Deus não abençoa a bagunça. E se você quer romper de verdade com algum ciclo de estagnação na sua vida, seja na sua vida, nos seus negócios, o primeiro passo é organizar por dentro. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos, 5 estratégias que você vai utilizar para colocar em ordem essa bagunça e começar a prosperar de verdade. Vamos lá! O primeiro é você se aproximar de Deus, tá? Como? Através de Jesus, tá? Jesus é o nosso único intercessor. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele disse, eu sou o caminho até o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, tá? Então, a primeira coisa é você precisa confessar Jesus como seu único e fiel Salvador. A partir desse momento, você tem livre acesso ao Pai e você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que vai começar a te ajudar nessa jornada de aproximação com Deus, entendimento das leis espirituais e o que você deve ajustar ou não na sua vida para você ter uma vida próspera, uma vida satisfatória, tá? E é importante também, primeiro passo é você também renunciar, você vai fazer muitas renúncias a partir do momento que você tá com Jesus, mas isso não vai doer, tá? Quando a gente tem o Espírito Santo com a gente, quando a gente assume Jesus como nosso fiel Salvador, você passa a entender que tudo aquilo que Deus fala que você não pode fazer, aquilo que tá na lei, não é algo que pesa, porque é algo que realmente vai te fazer mal, já está te fazendo mal na sua vida, né? Então ele vai te ajudar a você negar aquilo que é ruim pra sua vida, tá? Então, fique tranquila, ele faz isso com muito amor, com uma humildade muito grande, uma mansidão muito grande, né? Ele, como dá na palavra dele, né? Eu bato na porta e se você abrir, eu entro, né? Já o diabo não, ele entra de qualquer jeito, pela janela, pelo buraco do ralo, e vai entrando na sua vida. Quando você tá percebendo a sua vida tá toda desorganizada, a sua rotina tá caótica, e ele tá tomando posse de coisas que você muitas vezes fez um pacto inconsciente ou consciente, você aceitou consciente ou inconsciente, mas Jesus não. Ele é amor, tá? E quando você aceita esse amor, ele vem para trazer uma limpeza, ele vem para trazer ordem, organização. Então esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é você parar de fugir do que você sente, tá? Os sentimentos são alertas da nossa alma, tá? Então você precisa ser forte, ser corajosa, encarar de frente toda essa bagunça, porque tem muita coisa que precisa ser vista, tá? Então, tire um momento só pra isso, que esteja só você e Deus, no silêncio mesmo, e pra você entender o que tá acontecendo, pra você conseguir mudar, pra você conseguir olhar pra isso, tá? O que tá te angustiando? Quais são os sentimentos presentes, né? Esteja com um papel, uma caneta e vai anotando, né? Traz a luz, né? Porque quando a gente passa a caminhar com Deus, ele traz luz. E muitas vezes a gente tá no escuro e a gente não vê as coisas, né? Literalmente. E quando Deus chega, ele ilumina aquela bagunça e a gente precisa olhar e ter coragem pra olhar, tá? Então anote quais são os sentimentos presentes no seu dia a dia. Nomeie o que está errado. Encare de frente. Quando a gente olha, a gente já começa o processo de cura, tá? Pergunte, o que eu estou sentindo com frequência? O que isso quer me dizer? Se vier alguma pessoa da sua mente, talvez você tenha que liberar perdão.
Se vier alguma situação na sua mente, de repente você tem que olhar para aquela situação por uma outra perspectiva, você tem que realmente curar e trabalhar aí o seu coração, tá? Tem muita coisa que a gente guarda no nosso coração, que a gente nem lembra, que a gente nem percebe, e muitas vezes a gente até precisa orar pedindo para Deus para entender esses sentimentos, e com certeza Ele vai te ajudar nesse processo a partir de quando você já deu o primeiro passo, né, que é aceitar Jesus como seu fiel e único Salvador. Então olhamos para esses sentimentos, olhamos para o nosso coração, para como que tá a nossa alma, a gente, né, encarou de frente isso, e é um processo contínuo que a gente vai fazer, porque conforme a gente vai vivendo, a gente vai colecionando momentos que nem sempre vão ser momentos bons, mas nós não podemos guardar mágoas, nenhum tipo de sentimento ruim na nossa alma, porque isso acaba se tornando uma porta para o inimigo agir na nossa vida. Você sabia disso? Que na própria oração do Pai Nosso tá claramente ali pra gente perdoar, e à medida com que nós perdoamos, nós somos perdoados também, né? Então entender que nós somos seres pecadores, que nós pecamos, nós erramos, e por isso nós também devemos perdoar, né? Uma coisa que acontece muito é a falta de perdão com pai e mãe, e isso acaba muitas vezes travando a nossa vida, né? E o que você precisa entender é que nossos pais tiveram também um passado, e muitas vezes eles não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de nos curar, de olhar para isso, de ter acesso à informação, né? Então entender o contexto da situação também nos ajuda a liberar perdão às pessoas. Entender também que está escrito na palavra que a nossa guerra, ela não é contra a carne, é contra os espíritos malignos, né? Então, ao invés de você brigar ali com a pessoa, ao invés de você levar algum rancor, alguma mágoa, você tem que entender que essa pessoa, na verdade, ela está sendo usada. E se ela está sendo usada pelo inimigo, com certeza ela tem muitas coisas para resolver na vida dela também. E com certeza ela tem algum sofrimento ali, ou seja, ela está sofrendo, né? Então aqui é onde a gente trabalha empatia e a gente limpa o nosso coração pra gente poder colher bons frutos na nossa vida, tá? Terceiro, nem tudo o que nós pensamos é verdade. Pelo contrário, na Bíblia fala que existem 3 tipos de espíritos, né? Aí a gente precisa discernir os espíritos. A gente tem aí o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é luz. A gente tem o espírito maligno, que é o espírito do diabo, que age na nossa mente, sim. E o nosso próprio espírito, que não bastando o espírito do inimigo já nos atacando, nos colocando coisas malignas na nossa vida, na nossa mente, a gente também tem um processo que acontece, que muitas vezes é inconsciente, de autossabotagem. Quando você acha que a grama do vizinho é mais verde, quando você se inferioriza, quando você aceita relações tóxicas, né? Quando você tá dizendo pra si mesma que você não é capaz, que você não é suficiente. Então, essas crenças, né, vão atuando no seu comportamento e vão limitando os seus resultados na vida e nos negócios. Sim, está invisível, está na mente, mas é muito real, tá? E como a mente impacta os nossos resultados, né? Então, aqui, já trazendo uma ação prática, você precisa fazer um exercício consciente e constante de substituição de crenças. O primeiro passo é você auto-observar o que eu estou pensando. Aí, nossa, eu estou pensando isso, esse pensamento, já pega esse pensamento, não, mas isso é mentira, né? Algo tá te dizendo ali que você não tem valor, que você, enfim, você tem que entender esse pensamento ou captar esse pensamento e colocar uma verdade em cima. Por isso que é tão importante você estar alinhada com a palavra de Deus, porque a renovação, ela tem que acontecer pela mente, né? Isso tá na palavra também. E quando você pega essas mentiras,
né, num processo consciente você já instala uma nova verdade, que é a visão e perspectiva, que é o que Deus fala sobre você. E pouco a pouco, esse processo vai fortalecendo a sua identidade, quem você acredita que você é, as coisas que você acredita, e o seu comportamento vai mudando, se alinhando, e os seus resultados também vão mudando e se alinhando também. Quarto passo, limpe os ruídos, tá? Geralmente, se você tem coisas guardadas no seu coração, o externo, ele também vão ter coisas materiais ligadas a isso, tá? Então, fotos, lembranças antigas, falta de perdão, mágoas, frustrações, pessoas que já não era para estar no seu círculo, pessoas que você segue nas redes sociais, tá? Pessoas que você consome conteúdo. Você precisa fazer uma limpa tanto no seu coração quanto na sua vida física, tá? Objetos, presentes que foram dados por pessoas que já não estão presentes na sua vida, por pessoas do passado, objetos que você... porque a partir do momento que Deus tá na sua vida, Ele vai te dar um discernimento também. Às vezes tem algum objeto que você acha que, sei lá, tem algum vínculo ali que você acha que vai atrair alguma energia boa pra você, que você tá colocando algum tipo de vínculo emocional ou vínculo espiritual, aquilo também não é legal, tá? São coisas que, muitas coisas você vai precisar jogar fora, são coisas que você precisa limpar externamente, então limpe os ruídos, limpe a sujeira externa, tá? E dê espaço para o novo surgir na sua vida, tá? Deus, Ele diminui, Ele limpa, para depois Ele trazer coisas novas, tá? E peça discernimento para Deus, para Ele te mostrar aquilo que você precisa excluir da tua vida e limpar, tá? Silencie as vozes, tá? Que não fazem mais sentido para o novo nível que você quer viver na sua vida. E siga em paz, tá? O quinto passo, assuma responsabilidade na sua vida. Quando você para de se justificar, né, colocar a culpa nos outros, no contexto, nos seus pais, na sociedade, no governo, você passa a tomar as rédeas da sua vida e comandar o teu pensar, o teu sentir, o seu agir, tá? Com responsabilidade. Porque, assim, do 0 aos 7 anos, nós realmente temos muitas influências, né, da sociedade, da família, então a gente acaba se construindo em cima dos outros mesmo, né? Mas quando a gente se torna adulto, né, e eu não tô falando de adulto de idade, porque tem muita gente que é adulto, mas não tem maturidade, tá? Eu tô falando de maturidade agora, então. Quando a gente se torna maduro, a gente entende que a gente é responsável por fazer essa lapidação do que eu vou carregar pra minha vida, do que tá me trazendo bons resultados, bons frutos e do que não, né? Então, tudo aquilo que tá dando errado na nossa vida é fruto de alguma raiz que a gente tem, de alguma crença que a gente tem, de algo que a gente acredita, tá? Então, assim como tá na palavra de Deus, a renovação, ela acontece na mente, né, primeiro, internamente. Então, você precisa assumir essa responsabilidade na sua vida, pra você limpar essa bagunça, essa escassez, tá? E parar de terceirizar, né, a responsabilidade. Se você teve bons resultados, a culpa é sua. Se você não colheu bons resultados, a culpa é sua também. Porque aí você consegue colocar o controle de mudança nas suas mãos e não nas mãos dos outros. Essa definitivamente não é uma jornada fácil. Você vai enfrentar dificuldades, mesmo eu te dando o caminho aqui, né? E para isso eu quero que você saiba que você pode contar comigo, né? Se você entrar no meu canal, tem lá um link onde você pode me mandar mensagem no WhatsApp. Eu também tenho acompanhamentos, mentorias, onde eu posso estar te acompanhando de perto para te ajudar nesse processo, né? Então é isso, espero que tenha te ajudado, que você consiga de verdade romper com esses ciclos que
que te prendem, que você consiga vencer esses desafios e que você tenha em mente, no seu coração, que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, que Ele já conquistou a tua vitória na cruz. E agora o nosso trabalho é se empoderar disso e praticar o que está na palavra, que é a renovação através da nossa mente. E o aprimoramento diário, aprendendo com Cristo, aprendendo com a palavra e se submetendo à vontade de Deus. Então é isso, continue aqui aprendendo mais sobre governo pessoal, prosperidade. Se esse vídeo te ajudou, deixa um comentário aqui. Deixa a sua sugestão para o próximo vídeo também e que Deus te abençoe e te guarde. Abençoe seu negócio, sua vida, suas finanças e te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.